áreas onde seria inicialmente os índices, esperar publicado para vocês, mas eu digo incidente era para chegar na hora. Dessa maneira, apresentação. Até para falar um pouco disso, até para o Alexandre, eu sou exatamente especialista em enterros sanitários, principalmente no aspecto de ruptura. Estudo as rupturas exatamente para poder melhorar as condições do projeto e o entendimento disso. A gente, na verdade, não fica procurando tirar nenhum proveito disso, unicamente o proveito técnico. Eu estava olhando, eu faço um pouco de analogia na minha área de atuação, da geotecnia, principalmente da solitária, no caso, com a medicina. Então, a evolução da medicina surgiu e a gente nota que isso aí é uma coisa que vem dos primórdios aí, desde os egípcios, O que eles se desenvolveu? Quando morreram os faraós, eles têm que ser mumificados. Para ser mumificados, tem que abrir, tirar toda a parte interna, e aí eles aprendiam muito em relação às doenças. Então, eu sou mais ou menos isso, só que dentro dos limites adequados. Bom, só rapidamente, o aterro, que abre isso aqui de poder. Bom, em relação ao delta A, que nós temos ele, a face norte, sul, leste, oeste, indicado. Em relação ao projeto que foi desenvolvido para a face leste e também para a face norte, que na verdade vai guardar um distanciamento posterior, mas eu estou falando mais da face leste agora, que é na verdade uma adequação geométrica, foi feita uma prospecção geotécnica. Foram feitas sondagens geotécnicas de todo o maciço de resíduos, ou seja, dentro do lixo, e uma geofísica, usando o instrumento elétrico, caminhamentos e séries, sondagens elétricas. E nós já temos hoje, dentro do último relatório, até 40 piezômetros no lixo, 107 marcos superficiais, que são feitas inspeções semanais. As leituras dos piezômetros são semanais, não há necessidade de fazer diárias, isso aí, na verdade, é até uma coisa que se faz a mais. Leituras quinzenais dos marcos e são elaborados relatórios mensais e um manual de síntese que é encaminhado a setembro. Situação bastante tranquila. Na verdade, a gente, quando tem um aterro problemático, é que a gente estressa a periodicidade de leituras, diminui o espaço. Não é o caso. O marco superficial faz qual leitura exatamente? O marco superficial é um marco de posição. Então ele tem as coordenadas, X, Y, Z, e você mede exatamente a posição dele no tempo. Então, há um deslocamento adequado. Na verdade, ele costuma ficar fazendo esse tipo de movimento. Primeiro, por causa da precisão do equipamento. Segundo, porque o aterro respira. Por que ele respira? Ele tem produção de gás interno, e que são drenados por sistemas descontínuos. Na verdade, então, em cada ponto da aterro você tem o surgimento de gás. E até ele chegar ao ponto da drenagem, então ele faz um movimento. Então, isso aqui, quando ele fizer esse tipo de movimento, ou seja, vem para lá e vem para cá, está tudo bem. O problema é quando ele começar a andar e não parar, certo? E é o que o marco superficial está exatamente medindo, essa é a ideia. Então, essa é, na verdade, a adequação geométrica da face leste, que se pretende, representando a CETESB, que é exatamente essa reconformação aí, que vocês estão vendo, quer dizer, mantida a geometria do projeto original. Os taludes de degridade de 1 para 2,5 e verbas de 5 metros. Então, mais ou menos, tendo qualquer ideia, é um dique de contenção,
à frente dos resíduos e desenvolvimento do aterro para cima do aterro existente, né? É importante que isso aí é um esquemático, tá certo? Isso aqui é projetado, né? E você teria toda uma raspagem de solo e não existiria nenhuma manta sobre resíduo. Pelo contrário, você já vai contar com o próprio proteção ambiental existente do local. O período de resíduos licenciados não foi alterado, então a gente está em cima da mesma massa de resíduos, tá? E exclusivamente com resíduos industriais, exclusivamente. Novamente, isso aqui, o que eu tenho para dizer é que, na verdade, esses sistemas de drenagem lixiviado vão ser implantados aqui, nesse sentido do NIC, e também no sentido transversal, né? E toda a instrumentação que está lá hoje instalada vai ser aproveitada e os drenos de gases também prolongados, né? É importante, então, notar que o sentido, né, do churume gerado por essas camadas aqui é exatamente isso, né? Então ele não vai ir nessa direção da terra, ele vai nesse dreno em direção à lagoa, né, de retenção do churume lixiviado, né, sem nenhum acréscimo de volume. O volume hoje, né, que é tratado na retroanálise, é o mesmo volume que vai existir porque não tem aumento de área, né? Na verdade, o volume de lixiviados é diretamente proporcional ao aumento da área, digamos, exposta à intempérie. De qualquer maneira, aqui eu estou apresentando duas sessões de interesse de análise de estabilidade, fazer um resumo rápido da análise de estabilidade. O que essas duas sessões? O senhor fala do volume gerado e não do volume, não em comparação ao volume atual. Volume licenciado. Você tem um licenciamento que dá um nível máximo de geração de volume. Isso não deve ser alterado dentro da operação. Por quê? Você tem duas fases. O aterro hoje está encerrado, digamos, né? Está coberto e não tem recebimento de resíduo novo. Então a operação, na verdade, é o principal motivo pelo qual você tem a geração de percolatos, é a fase mais crítica. Então a gente tem costume de monitorar o verdadeiro, uma ideia rápida, qual é o volume de chuva que você tem, né, no ano inteiro. Então, por exemplo, São Paulo é 1.500 milímetros de altura de coluna, né, multiplicado com uma área dá um volume. Se eu considerar o aterro operando, esse número de churume que infiltra é em torno de 15%. Você fala, bom, não é 15, é 16, é 7, 18, pode ser, varia muito da operação e da condição de cada aterro. Mas é um número para se pensar. Quando você está encerrado, esse volume cai em torno de 5%. Então ele vai voltar, na verdade, provavelmente, ao volume que ele tinha antes, né, antes de encerrar as operações, né, 4.640. Não vai ser mantida a cota, vai aparecer dentro, sem nenhum problema de licenciamento. Então essas duas sessões que eu estou montando aqui, são sessões de interesse, eu chamei, só para exatamente mostrar para vocês, são as piores, né, as mais críticas, que a gente chama, tecnicamente, para analisar com vocês o problema da estabilidade do aterro. Depois eu vou falar porque que, na verdade, eu sou especialista em mostrar algumas coisas aqui, de certa forma bastante interessante, mas não é para deixar os preocupados. Bom, nós analisamos 4 situações de estabilidade, né, sendo que a primeira situação, a gente se baseou, a pedido do IPSR, situações analisadas anteriormente, né, pela CETESB e estabilidade. Critérios da INGEL em 2011. Né. Nós temos a nossa análise é a última, situação 4, que é, digamos, dentro do nosso conhecimento e crença, né. Mas a gente fez exatamente o que foi pedido, para exatamente determinar quais seriam os fatores condicionantes à estabilidade dessa fase do aterro. Essa fase do aterro realmente é a fase mais tranquila, porque ela está exatamente com a menor altura, né, para o lado totalmente sem problema nenhum, né,
tem grandes problemas de retenção de percolatos, por exemplo. Então é uma face que nos traz hoje uma tranquilidade. Mas sim, é importante fazer a análise de estabilidade. Então a primeira coisa, essa situação 1, nós fizemos com uma linha pesométrica, né? Os resíduos que eu vou mostrar para vocês. Na situação 2 é também a linha pesométrica, mas considerando o modelamento atual, nós temos os pesômetros, como se fosse a linha pesométrica. A terceira é exatamente procurando um critério de criticidade, ou seja, quando é que ela interromperia? Qual seria o nível da linha pesométrica? Certo? E o quarto é exatamente o parâmetro que a gente usa, chamado RU, né, que é um parâmetro que é usado por Richard Marx na geotecnia, no 60, que a gente adaptou aos resíduos e tem achado muito interessante em termos de comportamento dos aterros em geral. Né? Eu não costumo dizer que esse RU é como se fosse uma medida de pressão arterial. Né? Quando a nossa está com 12,8, está tudo bem. Certo? Aqui o RU, estando abaixo do 0,6, está tudo bem. Então, para mim, o número genérico, né, é 0,6 para RU. Vou explicar depois um pouco mais para vocês. Claro, isso aqui é muito de engenharia civil, geotecnia, e na verdade um pouco água para quem não tem essa informação. Mas é explicado. Bom, então nessas 4 situações, o que a gente tem? Então aqui a gente tem a situação 1, 2 e 3, né? No caso a seção B, B', e C, C'. Então aqui nós temos exatamente o que? Os círculos de ruptura que foram eleitos, críticos de cada análise. Então nós temos um software no lado, né, que ele procura, isso é uma metodologia de geotecnia, de equilíbrio limite, ele procura exatamente o círculo mais crítico em termos de ruptura para cada condição que você impuser. Então aí nós temos as 2 seções, B e C, analisadas, né, com toda a geologia reproduzida da época da IGEL, tá certo? Além de consideração das nossas sondagens, feitas inclusive na base, nós temos em solo também, tá certo? E também, além disso, nós fizemos também o quê? Análises de geofísica, exatamente passar, né, um caminhamento elétrico, para ver exatamente, para distinguir onde é que eu tenho pulsão de gás, pulsão de churume, né, e onde eu tenho nada. Nada não existe, mas enfim, porque pelo menos é de gás. Então, a partir disso, nós fizemos essas 3 modelagens, né, que estão aqui representadas. É um pouco difícil ver, mas aqui está a geologia. Isso aqui, apesar de ser lixo, também é geologia, né, do quinário, coisa recente. Quer dizer, tem o quaternário, solos aluvionais. Quinário, nosso solo, nossos depósitos, né, nós estamos produzindo. É coisa do João. Enfim, todo mundo de qualquer forma, o que a gente pode ver lá em cima, aquela linha verde, é a linha crítica, né? É a linha crítica onde o aterro teria um problema se tivesse chegado a isso. A linha da situação 2 é essa vermelha, vai interpretada dessa forma. E a gente tem inclusive, né, um sistema de drenagem aqui, né, e o já existente, de maneira a evitar isso. A linha roxa é uma linha que a IGEL supôs como sendo possível de chegar na época que ele fez o estudo. Então a gente fez essas três análises para exatamente mostrar que o aterro estava. Estou tentando explicar, mas vamos ver se eu tenho documentos. Na situação 4, eu já me sinto um pouco mais à vontade, porque são critérios sobe, passa. O cinza mais claro é a proposta, né? Exato, o cinza mais claro é exatamente a proposta. Então aqui você vê nitidamente a diferença possível em função da geometria, o recalque do aterro, né? O recalque, ao longo do tempo o aterro vai recalcando, porque os vazios no lixo são muito grandes. Quanto mais ele recalca, melhor a resistência. O aterro é um material granular, né? Parece, mas ele é pedregulho, é arenoso, com poucos fios, isso dentro da geotecnia. E quem comanda a resistência no areia? É exatamente o índice vazio. Quantos vazios eu tenho? Quanto menos vazio eu tiver, mais resistente é o material. O areia. O lixo é uma coisa. O
medida que ele recalca, né, ele está exatamente se acomodando e ganhando maior resistência. Né? Isso é uma coisa muito importante. Então, de qualquer maneira, né, a gente adotou os parâmetros daquela época sem considerar a sondagem. Aqui não. Aqui já, de certa maneira, é uma análise que a gente fez considerando a mesma geometria e materiais da época, porém, analisando com o RU. O RU exatamente para ver exatamente como é que seria a estabilidade dessas duas seções com a variação do RU. Então a gente varia o RU, que é exatamente um parâmetro de pressão, a polo pressão interna, dividido pela altura de lixo, mais ou menos, que você tem sobre o ponto. Né? Cada pelo gama ou massa específica do lixo. Que é o número mágico que eu falei para vocês, que é 0,16 como 0,6, né? Como sendo aí uma medida da pressão arterial. Bom, os resultados obtidos, para vocês terem uma noção, isso aqui é a conclusão, né? Nós temos na situação 1, 2 e 3, para a situação B, B', os fatores de segurança são 1.9, 1.5, 2 e 1.8. E a situação 1 é a situação de linha piezométrica crítica. É simulado isso, é uma simulação. Então eu tenho lá definido qual o limite se o ateu tiver um comportamento de linha piezométrica crítica. Nosso escritório trabalha com RU. Então daí eu fiz a análise do RU, né? Exatamente para entender o que seria a variação do RU dos fatores de segurança. Né? Aqui embaixo está exatamente o resumo. Né? Se eu considerar o RU médio geral do aterro, que hoje é 0,14, o fator de segurança vai para 1,85 na seção pior, que é a seção CC'. Se o RU médio do setor leste for considerado, ele é 0,16. O fator de segurança vai para 1,75. E se eu considerar, na verdade, o RU médio dos pesos próximos das seções consideradas, C, e B', né? Um deles, o fator de segurança é 2, e no outro, na CC', ele é 1,7. Esses fatores de segurança são totalmente prescritos como adequados para o aterro sanitário, né, na situação prevista de projeto. Né? Então, o projeto denotará uma evolução normal e comportamento do aterro, né, dentro dos aspectos do aterro. Essa é a nossa previsão. Além disso, todo o monitoramento e alguns mais piezômetros serão instalados também. Né? Está previsto o projeto, né, para continuar o controle. O controle continua sendo muito importante. Os solos de fundação não são condicionantes, né? Nós temos sondagens e os estudos anteriores também comprovaram isso, né? Todas as culturas ficam dentro dos resíduos, né? E eu acho que basicamente é isso. Eu tenho aqui uma expertise em análise da estabilidade do aterro sanitário. Eu vou mostrar isso aqui, né? Mas, por favor, não fique muito preocupado. A gente faz isso aqui para quê? Para melhorar. Então eu tenho feito isso desde 91, quando rompeu o aterro sanitário Bandeirantes, aqui na rodovia dos Bandeirantes, no bloco 26, né? Vocês conhecem, porque vocês estavam sempre pegando a rodovia. Isso aqui em 91 antes da ruptura e 91 depois da ruptura. Foi aí basicamente quando começou a ver o desenvolvimento das rupturas de aterros sanitários. Eu tive a oportunidade de poder analisar isso por estar desgraçado politicamente em uma instituição chamada IPT. Está politicamente impostado. O pesquisador tem um problema de conselho de representantes para eleger os nossos dirigentes. Isso era um problema político. No aterro sanitário de 2013, rompeu aí, condicionado por manta em cima de lixo. Certo? Próximo aqui. Esse também é um aterro, inclusive, citado nas perguntas do conselho, do Condema. É um aterro que rompeu, né, que a gente pôde ter a oportunidade de analisar, ter feito a retroanálise, certo? Por que rompeu, sabemos exatamente tudo sobre esse aterro, né, e é o de Santa Isabel. Citado, aí novamente a ruptura dele, e já apareceu embaixo a reconformação em processo. Aqui era uma descida, e rompeu por um lado muito estranho, condicionantes de gás, pressões de gás, e material não convenientemente colocado aí no geotécnico. Será o da Anaconda, né? Que era o gestor lá. Exatamente, Aí. Esse aqui é o São João,
que rompeu dessa forma, também é uma ruptura por gás. Essa é uma ruptura seca, essas duas que eu mostrei são secas, não tem chuva envolvida. Qual é a diferença? Quando a ruptura é úmida, ele libora o lixo, dá um fluxo, né, em certas condições. Então aqui nós temos outro aqui em 2011, esse é o aterro também citado pelo Condema, né, que é Itaquá, essa ruptura, né, e a explosão. Bombeiros procuram possíveis vítimas deixando a grande São Paulo. Não tem explosão geralmente até sanitário. Por quê? A condição interna é anaerobiose, não tem oxigênio. Então é metano, é gás explosivo, mas tem que ter a condição adequada, a mistura adequada. E é sempre. Né? Então esse aqui é essa ruptura, que ele também tem dados sobre isso. RU estava próximo do 06, nesse caso, é uma ruptura úmida, encheu a praça. Né? Está aí a ruptura. E essa é a ruptura então do talude frontal. E em seguida, notem agora, nós vamos ver um filminho. Não sei se vai tocar. Acho que não vai tocar. Eu mostro depois. É exatamente a ruptura ocorrendo desse caso. Bom, algumas rupturas de outros países também estão publicadas. Essa aqui na Espanha, em La Coruña, certo? E foi em 94. Deixou 250 desabrigados e um morto. Esse é o aterro de Rio, nos Estados Unidos, 96. Esse aqui é Dona Juana, na Colômbia. Também vejo que todos esses aterros têm análise depois do que rompeu. Como é que rompeu? E se assim a gente aprende. Como é que projeta? Como é que não projeta? Então essa é a nossa especialidade. Esse aqui nas Filipinas, Paiatas, esse nosso matou muita gente, porque tinha muita gente aqui, vocês estão vendo embaixo, né? Muitas casas, população urbana. Né? Essa história de ser divisa com a terra é complicada realmente, né? Principalmente no lixão, né? Que é o caso. Esse aqui é na Colômbia, notem aqui, né, que houve estrangulamento do rio, né? Claro, ainda bem que ele está conseguindo passar, porque não deu problemas de enchente na montanha, com pouco problema de enchente. Né? Esse aqui também foi publicado na Indonésia, PUK, escorregando, de certa maneira, de uma maneira muito diferente, teve um escorrego em cima do solo mole de fundação. Funcionante de fundação. E esse aqui é o 2013, nos Estados Unidos, em Kentucky. Era um aterro tranquilo, mas que ele deslizou. Né? Eu não sei de informações ainda sobre o porquê deslizou. Né? Acho. Até neles também eles têm esse problema. Precisa tomar muito cuidado. Na verdade, nós tivemos agora um engenheiro nosso dos Estados Unidos e ele viu exatamente o que está acontecendo em termos de aterros lá. Foi para Dallas, mas lá não chove, é diferente a coisa. Né? E a preocupação deles é muito menor. Eles fazem aterros no deserto, né? Mas de qualquer forma, né, a preocupação deles é que eles têm muita área. Então, os aterros são mais baixos, mais tranquilos, nós aqui tem urbanização. São realidades diferentes. Bom, deixa eu ver se eu passo o filminho. Só passar o filminho. Que sempre faz sucesso.